Oi, hoje vamos estar falando sobre o assunto Nutrição para emagrecimento e ganho de massa muscular. A proposta do nosso curso é trabalhar a parte da suplementação para pessoas fisicamente ativas. Eu sou Érica Mello e vou estar com vocês nesse curso. Bem, o objetivo da aula de hoje vai estar relacionado inicialmente para a gente conhecer um pouco do gasto energético. Então, quando a gente fala sobre exercício físico, a gente pensa exatamente nesse gasto de energia. E que equações realmente eu devo estar utilizando? Hoje a gente tem inúmeras formas de poder realmente contabilizar esse gasto de energia. E a gente vai estar discorrendo um pouquinho sobre elas. Mesmo sendo um assunto que muitas vezes não é tão atrelado à nutrição, é importante que o nutricionista ele tenha o conhecimento de como o exercício ele pode promover esse gasto e como é que posteriormente a gente vai trabalhar a questão da alimentação. Segundo ponto da aula vai ser o conhecimento sobre a prescrição do exercício físico. Então, como o educador físico ele prescreve essa planilha de treino, como é que ele está articulando e como o profissional nutricionista precisa conhecer essa ficha de treinamento para que a gente possa fazer as adequações necessárias, tanto para quem quer ganho de peso, como para quem quer também ter um emagrecimento. E aí depois a gente vai para o terceiro e quarto ponto da aula, onde a gente vai trabalhar as condutas nutricionais para o ganho de massa muscular. Então, qual a proposta realmente da alimentação? Se é necessário só fazer suplemento, se a alimentação por si só ela consegue responder de forma positiva para o ganho de massa muscular? São perguntas que a gente vai estar juntamente nesse curso para responder. E, para finalizar, vamos trabalhar sobre as condutas para o emagrecimento. Então, realmente, fechar a boca é o recomendado? Ou a questão do gasto calórico, ela tem que ser realmente mais favorável ou a alimentação por si só ela pode responder para esse emagrecimento? Então, nesse contexto, a gente vai estar trabalhando nos módulos. Então, muitas pessoas vão para a academia, vão fazer atividades físicas e lá eles pensam, né? Se eu faço, por exemplo, spinning em aproximadamente 50 minutos, eu estou gastando 700 calorias. Fazendo uma corrida por volta de 1 hora no trote de 8 km, uma média de 600 calorias. E assim a gente tem vários outros exemplos de exercícios que a gente pode contabilizar valor calórico em horas ou em minutos. Mas será que eles representam esse gasto calórico necessariamente o que eu posteriormente vou consumir? Muitas pessoas que querem manter o peso fazem esse raciocínio, o que eu gasto, eu tenho que consumir para manter o meu peso adequado. Mas quando a gente pensa no ganho de massa muscular e no emagrecimento, essa conta ela não funciona realmente dessa forma. Porque o gasto energético proveniente do exercício, apenas 5% dele pode ser favorável em relação ao consumo de gorduras. Quando a gente vai observar os alimentos, por exemplo, no caso aqui do hambúrguer e da batata frita, a gente vê que mais de 70% desse valor calórico acaba sendo proveniente das gorduras. Então acaba sendo também uma troca injusta. O quanto você gasta é menos do que realmente o que você consome. E aí a gente tem a pergunta, o que eu devo fazer agora? Que recomendação ou que proposta realmente de equação eu preciso trabalhar? Então vamos inicialmente conhecer os componentes desse gasto energético, né? O que representa ele? Quando eu falo em gasto energético, o que ele é? Então, no gasto de energia a gente vai estar realmente pensando no valor calórico de calorias que o meu organismo ele gasta. Mas precisamos saber que esse gasto está relacionado com o que eu tenho estocado no meu corpo, que é carboidratos, lipídios e proteínas, e saber de que forma ele vai ser utilizado, transformando-se em oxigênio, gás carbônico e água, e também, claro, o movimento muscular, que é o que a gente quer nesse momento da atividade física. Mas ele é constituído de 3 aspectos. Então a gente tem o gasto calórico realmente sendo representado pelo metabolismo de repouso, termogênese e atividade física. Dentre esses 3 componentes, a atividade física é a que representa o maior gasto. A gente tem o metabolismo de repouso, que ele realmente contabiliza um fator de gasto onde o meu organismo ele já tem uma padronização, um valor geneticamente propício para aquele momento. E dentre eles a termogênese é o último realmente que ele pode interferir não de forma tão intensa. Então essa termogênese ela pode ser representada pelo consumo de alimentos. Então alguns alimentos eles podem aumentar a demanda de calor no nosso organismo, que pode também ajudar no emagrecimento, que é o caso da proteína. Então o consumo de alimentos proteicos ele favorece realmente o aumento de gasto calórico.
diferente daqueles alimentos fontes de lipídios, que além de oferecerem mais energia, ele também promove uma diminuição nesse nosso metabolismo. Claro que também não é somente o alimento que pode promover a termogênese. Essa termogênese ela também pode estar relacionada com a questão de temperaturas. Então, em ambientes mais frios, a nossa tendência realmente é se aquecer, né? Fazer o encurtamento do corpo para que o nosso organismo ele possa aquecer naquele momento. Então, a gente também, nesse momento, acaba trabalhando o gasto de energia. Só que a termogênese ela representa de 5 até 15% em cima do gasto diário. Então, o que poderia realmente favorecer de algo diferente do nosso organismo? E aí a gente vai ter a atividade física como um fator diferencial. Em uma pessoa sedentária, no momento que ela começa a se fazer a atividade física, ela pode propiciar um aumento de 20 até 40% do seu gasto energético. E esse gasto energético, predominantemente, quando a pessoa ela está mais apta ao exercício físico, esse excesso de calorias que serão eliminadas realmente virão predominantemente dos lipídios. Mas é importante reforçar que esse gasto ele vai ser responsável pelo aumento de massa muscular. Então a gente vai ter mais tempo, a necessidade de um tempo maior de exercício para que realmente a gente venha a ter um acúmulo de energia em vários momentos. E a gente também tem como terceiro aspecto do gasto energético a nossa termogênese. Então, o nosso metabolismo ele pode sofrer alteração ou gasto de energia de acordo com realmente a minha genética propícia. Então, todo mundo tem um metabolismo de repouso. A gente não tem a fórmula mágica. Então, cada um ela já nasce com a especificidade. Umas pessoas respondem mais rápido a esse gasto de energia e outras mais lenta. E esse metabolismo de repouso, ele é responsável por fazer com que essa energia gasta, ela seja utilizada para batimento de coração, questão da própria respiração, da síntese de enzimas e de hormônios. Então, cerca de 60% a 70% desse gasto de energia diário vem para que a gente possa manter as nossas funções vitais. E elas podem estar, o metabolismo de repouso ele pode estar maior, mais acelerado, quando a gente tem a prática do exercício físico ou quando também a gente tem um acréscimo de refeições, predominantemente com aporte proteico. E esse metabolismo de repouso ele também chega a diminuir quando a gente faz jejum prolongado. Então, o jejum prolongado ele não ajuda no emagrecimento em relação ao gasto de lipídios. É importante reforçar que esse metabolismo de repouso durante o jejum ele pode diminuir até 40% desse gasto de energia diário. E aí, que fatores podem então interferir nesse nosso metabolismo de repouso? A gente vai ter em relação ao ganho de massa magra e a massa gorda. Então, quanto mais músculos você tiver, quanto maior for o número de grupos musculares ativo, maior vai ser o teu metabolismo de repouso. Diferente daquelas pessoas que têm um tecido adiposo maior, que realmente apresentam um acúmulo, e esse acúmulo realmente sendo de gordura, essa gordura por ser uma massa metabolicamente inativa, vai favorecer que esse metabolismo de repouso seja mais lento. Logo, pessoas fisicamente ativas gastam mais energia do que pessoas sedentárias. Outro fator também é o fator idade. Então, à medida que nós vamos evoluindo, vamos envelhecendo, a gente tem um momento de ápice e posteriormente de declínio. Então, fases de vidas onde a gente tem replicação celular e crescimento exagerado, como é a questão da primeira infância e adolescência, esse metabolismo de repouso ele é maior. Já à medida que nós vamos envelhecendo, saindo da fase adulta para a fase senil, esse metabolismo de repouso ele começa a declinar. Então, para a gente lembrar o que seria o provável do ganho ou não do metabolismo de repouso, podemos brincar que a nossa idade está nas nossas mãos. Temos 20, 30, 40, 50, 60 anos. Temos o ápice e posteriormente o declínio. Então, até os 40 anos de idade, a gente vai perceber que o nosso metabolismo de repouso, a gente consegue fazer favorável esse desenvolvimento. E a partir dos 40 anos, devido à mudança de vários hormônios, nas mulheres temos o estrogênio e a progesterona entrando aí, nos homens a testosterona diminuindo, então fatores hormonais eles vão interferir também para que a gente possa ter um declínio nesse metabolismo de repouso.